Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como criar uma API REST simples. Antes de ir para a parte prática, eu vou mostrar uma página aqui da AWS que tem uma série de definições sobre o que é uma API, o que é REST, o que é API REST, que é interessante para quem está aprendendo o que é isso. Então aqui tem o que é uma API. API são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos. Por exemplo, um sistema de software do Instituto Meteorológico contém dados meteorológicos diários. A aplicação para a previsão de tempo em seu telefone fala com esse sistema por meio de APIs e mostra atualizações meteorológicas diárias no telefone. Então vou dar uma resumida aqui. Você tem uma API quando você está disponibilizando um serviço. No caso aqui do exemplo, é um instituto meteorológico. Ele tem uma série de informações sobre o tempo. E você tem vários, vamos supor, sites de notícia, portais, que querem colocar lá alguma área do site deles dados meteorológicos. Ah, em tal cidade vai ser tantos graus, em outra cidade vai ser tantos graus. Então, para fazer isso, esses sites vão conectar numa API do Instituto Meteorológico, que é um servidor, tá? Que está lá disponível. E esses clientes vão solicitar informações. Então, eu quero dados da cidade de São Paulo. Qual é vai ser a temperatura hoje? Mínima, máxima e média. Aí o servidor vai processar esses dados lá dentro e vai retornar para quem está chamando, quem está consumindo a API. Então é basicamente isso. É um servidor que tem uma série de serviços e você tem os clientes que vão consumir esses serviços, tá? Então vai ter uma comunicação entre o cliente e o servidor, usando o protocolo HTTP, tá? Aqui tem uma parte de API REST. Então o que é uma API REST? Essas são as APIs mais populares e flexíveis encontradas na web atualmente. O cliente envia solicitações ao servidor como dados. O servidor usa essa entrada do cliente para iniciar funções internas e retorna os dados de saída ao cliente. Aí aqui tem mais uma definição do que é uma API REST agora. REST significa transferência representacional de estado. REST define um conjunto de funções como GET, PUT, DELETE, aí tem o POST e assim por diante, tá? Que os clientes podem usar para acessar os dados do servidor. Clientes e servidores trocam dados usando HTTP. Então aqui o REST ele usa esses métodos, tá? O GET, o PUT, o DELETE e o POST. Basicamente esses quatro métodos, tá? E tá tudo vinculado. Se você quer criar alguma coisa, você vai usar o método POST. Se você quer consultar dados de alguma coisa, você vai usar o método GET. Quando você quer atualizar alguma coisa, você vai usar o método PUT. E quando você for deletar alguma coisa, você vai usar o método DELETE, tá? Então o REST ele usa os próprios métodos do protocolo HTTP para direcionar a aplicação para falar para ela o que ela tem que fazer. Tá? Então está tudo ligado. E a resposta dessas requisições também estão ligadas ao método. Então vamos supor, quando você vai consultar alguma coisa num serviço usando a API REST, o retorno, quando é sucesso, né, geralmente vem status 200, tá? Quando você está consultando. Quando você está criando, se deu tudo certo, vai ser 201. Quando você está atualizando, o retorno vai ser 204 e assim por diante. Então tem uma relação de status com o REST também, tá? Então aqui tem mais informações, depois vocês podem olhar aqui a página completa. Tem vários sites também que ensinam o que é o protocolo REST em detalhes, tá? Mas o básico é isso. Aqui eu separei alguns sites que têm informações importantes para a gente, ó. Então aqui eles fizeram uma relação de CRUD, né? Que é as operações de criação, leitura, atualização e remoção, com o método HTTP, tá? Quando você usa REST. Então, quando você quer criar, usa POST. Quando você quer ler, usa GET. Quando você quer atualizar, usa PUT. E quando quer deletar, é o DELETE. Tá? Aqui tem uma imagem que resume bem o que é uma API REST. Você tem um cliente que vai fazer requisições HTTP para o servidor. Esse cliente vai usar um desses métodos aqui, ou GET, ou POST, ou DELETE, ou PUT, e vai chamar uma URL, tá? Então, na URL, tem algum termo que vai indicar o que você quer fazer no servidor. Por exemplo, aqui tem surveys, que seriam as pesquisas, tá? Então, se eu estou dando um GET na surveys, eu quero consultar as pesquisas, tá?
Se eu quisesse, aqui no caso eu estou consultando todas as pesquisas, tá? Não estou passando nenhum filtro, então geralmente retorna todas as pesquisas. Se eu quisesse uma pesquisa específica, eu teria que chamar igual essa parte aqui de baixo. Ó. Tem surveys, barra e um número, que geralmente é o ID do que você está mexendo, tá? Então se você quer apenas uma pesquisa, você passa o ID da pesquisa junto. Ou se você quer todas, pode chamar só a URL sem o ID ali, tá? Post, geralmente você o chama para fazer um cadastro de alguma coisa. Então você vai cadastrar uma pesquisa. Aqui está passando o ID da pesquisa junto. Mas se você quiser passar o ID dentro da requisição, você pode também, não precisa passar na URL, tá? E a troca de informações, o formato comum, geralmente usado, é o JSON, tá? Quando você quer mandar alguma coisa para o servidor, você manda via JSON. E quando o servidor vai responder, ele responde JSON, tá? Então, o formato mais utilizado é JSON, mas pode ser outros formatos também, tá? XML, texto e assim por diante. Delete, quando eu quiser deletar uma pesquisa, eu vou usar o método delete e chamar aqui a URL das pesquisas, passando o ID da pesquisa que eu quero deletar, tá? Geralmente você não passa nada mais aqui no final, né? Mas isso vai depender de como aquele site, por exemplo, implementou a API, tá? Isso aqui é tipo uma orientação geral. Cada site vai implementar a API de um jeito um pouquinho diferente, tá? Mas, no geral, essa é a ideia. E, por último, você tem o método put, que você vai atualizar alguma coisa no servidor. Então, se eu quero atualizar uma pesquisa, eu teria que passar assim também, ó, surveys, e passar um JSON com as informações da pesquisa para ser cadastrado no servidor, tá? E por último, eu vou mostrar aqui uma API que eu já consumi, tá? Ela é bem simples de entender. Uma API real mesmo, tá? Essa API é de cadastro de produto, integração de pedido, esse tipo de coisa, tá? Então aqui, quando você vai trabalhar com uma API, geralmente você tem uma documentação que vai explicar como você vai usar aquela API. Quando você quer cadastrar alguma coisa, você vai chamar essa URL, esse método e passar esse JSON. E a gente vai responder esses status, entendeu? Então uma API, ela tem a documentação que explica, tem todas as informações de como consumir, né? Como você vai usar a API. Então vou mostrar aqui alguns exemplos. Tem a parte de integração de produtos. Eu vou aqui na criação do produto. Clicando, está perguntando aqui se é produto simples ou variável. Vou colocar produto simples. E aqui explica tudo. E aqui mostra, ó, quando eu quero cadastrar um produto, eu vou fazer um post nessa URL. E eu vou passar esses cabeçalhos na requisição e vou passar esse JSON, tá? Então eu vou passar o SKU, que é o código do produto, o nome, descrição, status, se ele está habilitado ou não, quantidade em estoque, preço, preço promocional, custo, peso, e tem todas as informações do produto, tá? Então é assim que eu cadastro um produto. A API está me dizendo aqui, ó, tem toda a documentação. Aqui já tem um exemplo de como fazer uma chamada, tá? Nessa API, usando curly. E a resposta esperada. Quando você for criar um produto, se der tudo certo, vai voltar 201, indicando que, opa, deu certo o cadastro do produto, tá? Aí tem outras coisas aqui, ó, atualização de produto. Produto simples. Você vai usar o método put e você vai chamar essa URL. E tá vendo aqui no finalzinho tem o código SKU? Então você vai trocar esse texto pelo código do produto. Então se eu estou atualizando o produto 1, eu vou passar aqui 1. Eu quero atualizar o 10, então passa 10 aqui, tá? Mesma coisa, ó, tem os cabeçalhos da requisição que você tem que passar. Aqui tem um exemplo de como você vai passar. Então você tem que passar aqui o atributo que você quer atualizar, por exemplo, o nome, o preço, o estoque e o valor do atributo, tá? E aqui tem um exemplo, ó, Product Name. Então aqui está atualizando o nome do produto. Qual que é o status esperado? 204, que é sucesso, tá? Então aqui você pode ver, ó, tem uma para cada coisa. Ó, consulta de produto. Você vai usar um get, vai usar essa URL. Aqui, se você passar o código, ele vai retornar somente informações daquele produto. E assim por diante, ó, tudo se repete. Ó. Exclusão vai ser um delete. Olha lá, você vai chamar, vai usar o método delete e vai chamar essa URL passando qual produto você quer deletar, tá? Então é um exemplo bem simples aqui de API.
Eu vou deixar todos esses links na descrição do vídeo, tá? Para vocês acessarem, para dar uma olhada. E agora a gente vai para a parte prática, lá no SAP. A primeira coisa que vocês vão fazer para criar uma API REST é criar uma classe. Então a gente vai criar lá na transação EC24 e eu vou criar a classe VCL REST Server. Mas depois vocês podem mudar o nome, tá? Vou usar a descrição igual. Vai ser objeto local, porque eu não vou transportar isso. E aqui na classe, vocês vão na parte de interfaces e vão implementar a seguinte interface, a IF HTTP Extension. Só dá um Enter. Vocês vão na parte de métodos e aqui tem um método para ser implementado, que é o handle request. Vamos salvar aqui o método. E aqui que você vai fazer o tratamento para decidir o que você vai fazer nas requisições que você vai receber na API REST. Então, vai receber uma requisição de criação de alguma coisa, você tem que fazer um processamento e devolver uma resposta. Vai consultar alguma coisa, faz o processamento e devolve o resultado da consulta. E assim por diante. É aqui que você faz a lógica de programação, tá? Só que para agilizar, eu já criei uma classe com o tratamento básico aqui, que vocês podem usar de ponto de partida. Depois vocês só precisam modificar e continuar a implementação, tá? Então, vamos lá. Volta aqui na classe e você vai na parte de código-fonte. E aqui vocês vão deletar a implementação e vão colar a implementação que eu vou disponibilizar lá no GitHub. Eu vou colocar na descrição no vídeo aqui também, tá? Então vamos lá copiar a implementação. Vocês vão usar esta classe, tá? Essa é a implementação. A classe tem o mesmo nome, tá? ZCL REST Server. Então é só clicar nesse botão aqui, Raw, e copiar a implementação e vocês vão colar lá na EC24. Agora eu vou colar a implementação, vou salvar e ativar. Ativa tudo. Vamos voltar e dar uma olhada nesse método, né? O que ele tem agora? Eu tenho aqui duas partes. A parte da request, que está aqui, e a parte da response. Tá? Então, o que eu faço aqui na request? Eu pego o corpo da requisição, jogo nessa variável. Então, é assim que você chama. Eu estou pegando todos os cabeçalhos da requisição, estou jogando numa tabela. Depois eu posso extrair coisas específicas do cabeçalho. Ah, eu quero só a URI. Eu vou jogar nessa variável path. Eu quero só o endereço remoto de quem está chamando. Joga nessa variável. Eu quero o método da requisição. Estou jogando nessa variável. Aqui eu estou fazendo um tratamento no path para extrair algumas informações, tá? Então, quando o path for z API cliente e o método for post, eu quero criar um cliente, tá? É um exemplo. Então, quando eu quiser criar um cliente, eu vou chamar dessa forma. Aqui eu vou receber um JSON na requisição, tá? Só que eu não estou fazendo nada. Eu poderia ler esse JSON e cadastrar os dados numa tabela de banco, numa tabela Z, ou chamar uma BAP para criar o cliente? Poderia. Só que eu não vou fazer aqui, né? Porque não é o objetivo. Depois vocês podem fazer. Depois que você fez o processamento, você vai dar uma resposta, tá? Para o cliente que chamou. Se der tudo certo, a gente vai dar 201, tá? Indicando que, opa, criamos esse cliente que você quis, tá? E estamos retornando aqui um cabeçalho, o tipo de conteúdo. Aqui é texto simples, mas a gente não está retornando nada no corpo da resposta, tá? Aqui vai retornar vazio, no caso, porque a gente não precisa, tá? Aqui tem outra possibilidade, que é quando eu chamar essa URI, esse path, ZAPI cliente, no método get, eu quero consultar um cliente, um ou mais clientes, né? Então aqui eu estou lendo o path para pegar o número do cliente, porque vai vir assim, ó, z barra ZAPI barra cliente barra o número do código que eu quero consultar. Então vai vir 1, 2. Então essa linha está lendo exatamente isso. Eu estou extraindo o ID da URI, tá? Depois eu poderia fazer uma consulta no banco, na tabela de clientes, converter isso para JSON e depois retornar para quem está chamando. Então aqui eu tenho o retorno do status. Ah, status 200, deu tudo certo. Estou retornando o formato, né, de saída, que vai ser JSON, então tem que passar aqui no conteúdo. E o corpo da resposta vai ser esse. Aqui está um JSON fixo, tá? Mas poderia ser
uma estrutura, tá, que você carregou lá do banco, converte para JSON e depois retorna na resposta, tá? Geralmente a gente faz isso. E aqui tem uma outra possibilidade que, se não for nem um cadastro e nem a consulta do cliente, eu vou retornar 404, porque é uma URL que eu não estou prevendo. Então, se alguém chamar qualquer coisa diferente disso, vai dar 404 e vai retornar página não encontrada, tá? Então, é um exemplo para vocês começarem a fazer a API, tá? Depois vocês podem complementar, fazer uma atualização, uma remoção de cliente, por exemplo, e criar a implementação. Aí vocês podem fazer o que quiser, cadastrar fornecedor, produto, aí depende do que você quer fazer, tá? Então, beleza. A classe já está aqui, vamos salvar ela. Vamos ativar. O segundo passo é mapear uma URL para essa classe. Então, quando chegar uma URL dessa no SAP, a gente vai mandar para essa classe, tá? Para mapear uma URL para a nossa classe, a gente vai usar a transação SICF. Execute. E aqui você tem uma série de nós, ó, default, SAP, BC. Aí tem muita coisa aqui que já está pronta, já está mapeada. Mas a gente não vai mexer nisso, tá? A gente vai criar o nosso próprio nó, o nosso próprio path dentro do servidor, tá? Tudo isso aqui são paths, tá? Você vai acessar o servidor SAP por meio de uma URL e tudo que tiver depois do servidor e da porta ali vai ser o path. Então vai ter /SAP Java. A gente vai criar nosso caminho. Então vamos criar aqui no default host um novo subelemento, tá? Você poderia criar esse novo subelemento dentro aqui do SAP, por exemplo, dentro do SAP BC. Você pode, tá? Mas no nosso exemplo aqui eu vou criar na raiz mesmo, tá? Pode ignorar esse aviso. Vamos criar aqui o ZAPI. E aqui você fornece uma série de informações. A gente vai mexer nessa aba aqui, ó, Handler List, que são as classes que vão tratar essa requisição. Então, quando alguém chamar uma URL do SAP que tenha esse caminho, ZAPI, ele vai cair em algum lugar. A gente vai colocar para cair na nossa classe, que é a ZCL REST Server. Então, quando alguém chamar, vai cair na nossa classe naquele método, tá? Aqui você pode criar mais de uma classe, tá? Para ele passar. A gente vai usar somente essa classe. Vou salvar. Ah, tá pedindo uma descrição aqui. Pode colocar uma descrição qualquer. Pode colocar aqui a API de serviços para o cliente, alguma coisa assim. Objeto local. Pronto, o mapeamento está feito, tá? Agora você vai voltar. E quando você cria um nó aqui, ele fica inativo. Tá vendo que ele está meio cinza? Esse nó aqui já não está cinza, tá? Mas é preto, né? Então, quando está preto, ele está ativo. E quando está cinza, está inativo. Então, você clica com o direito e pode ativar esse serviço, tá? Então, está pedindo se você quer ativar, dá um sim. Agora, tá vendo que ficou preto, né? Não ficou mais cinza. Então, o que você vai fazer agora? Vai testar essa URL, tá? Então, clica com o direito e vamos testar esse serviço. Ele dá um pop-up aqui, pode aceitar. E aqui está pedindo usuário e senha. Você vai passar o usuário e senha do SAP, tá? Então, vou usar o meu aqui. Aqui ele vai abrir essa URL e falou que a página não é encontrada. Já caiu na nossa classe, tá? Mas por que deu página não encontrada? Porque a gente só tem dois tratamentos. Um para criar o cliente e um para consultar. Esse ZAPI sem nada mais aqui, ele não vai para lugar nenhum. Então cai no nosso else falando que a página não foi encontrada, tá? Tudo que tem depois aqui da interrogação é parâmetro, tá? A gente não está avaliando isso, a gente está avaliando somente o path aqui sem parâmetros, tá? Então funcionou o nosso mapeamento entre a URL e a classe. Agora a gente vai testar alguns serviços REST de criar o cliente e consultar o cliente para ver se está tudo funcionando mesmo, tá? Eu estou aqui no cliente REST chamado Insomnia, mas você pode usar outro, o Postman, ou qualquer outro cliente que você está acostumado, tá? Então aqui no Insomnia, a gente tem duas requisições cadastradas. Uma para cadastrar o cliente
e outra para consultar o cliente, tá? Então vamos analisar cada uma. No cadastrar o cliente, eu estou usando o método post, tá? Que é específico para cadastrar alguma coisa. E aqui eu estou passando o meu endereço do SAP, tá? http://vhca-nlplci, que é aquele URL que a gente viu quando a gente testou o serviço lá na transação SICF. É de lá que você vai extrair essa URL, tá? Porta 8000 barra a nosso path, tá? Que é zapi barra cliente, tá? É isso que a gente está prevendo lá na nossa classe, onde a gente está tratando a requisição, tá? Então, quando eu fazer um post nessa URL, eu tenho que passar os dados do cliente. Então, eu estou passando um JSON. Tem o ID do cliente e o nome do cliente. O que eu preciso passar aqui mais? Autenticação, tá? Então, aqui eu estou passando autenticação básica, tá? Eu tenho que passar o usuário e senha do SAP, do meu usuário SAP. Aqui só mostra os parâmetros de URL, não tem nenhum. Nos cabeçalhos, eu estou passando que, como a gente está passando um JSON, eu estou falando para o servidor, ó, que eu vou passar para você é um JSON. Então tá aqui. E estou passando aqui alguns cabeçalhos customizados, ó. X-teste1, passo qualquer valor. Não precisa ter o X também, posso passar direto. Teste 2 e passar um texto, tá? É só para exemplificar. Beleza, agora eu vou chamar, eu vou executar essa requisição, tá? Então clique aqui no Send. Ele vai lá no servidor, né, no servidor SAP, vai cair naquela classe e, em tese, faria o cadastro do cliente, tá? Então aqui ele retornou o status 201, que é o que a gente programou, né, para retornar mesmo, e não retornou nenhum corpo na resposta, tá? Porque a gente não retornou mesmo. Como a gente está cadastrando, eu não preciso retornar, tá? Se você tem algum motivo para retornar, até pode retornar, mas geralmente você não retorna, tá? Aqui você vê os cabeçalhos que voltaram do servidor, os cabeçalhos de resposta. Então tem o set cookie aqui, content type, ó, é texto, limpo. Content length é o tamanho da resposta, como eu não mandei nada, tá zero. Aqui tem o SAP server, true e um outro cabeçalho aqui qualquer. Aqui tem o cookie e a timeline, né? Então a requisição completa, tudo o que aconteceu aqui, tá? Tem um log completo. Beleza, funcionou aqui a nossa chamada de criação de cliente. Agora eu vou consultar um cliente. A consulta eu tenho que usar o método get. Então, coloco o get e no final aqui, no nosso caminho, vou passar zapi barra cliente barra 1. Esse 1 é a chave primária do meu cliente, né? Então, estou passando aqui. Como eu estou consultando, eu não preciso passar nada para o servidor. Então, eu não passo um JSON aqui na requisição, no corpo da requisição, tá? Não preciso. Aqui na aba Basic é autenticação. Tudo que eu fizer nessa URL eu tenho que estar autenticado, tá? Lá na SICF tem uma parte que você pode colocar um usuário para ele autenticar automaticamente. Aí a API fica meio que pública, tá? Mas internamente você está usando aquele usuário. É caso você queira deixar uma API pública, tá? Eu não recomendo fazer isso, tá? Coloque sempre um usuário e senha. Não tenho parâmetros na requisição aqui, tá? Parâmetros é aqueles textos, né, que vem aqui, por exemplo. A gente não tem. Cabeçalhos. Estou passando aqui alguns cabeçalhos, né, para exemplificar. E agora eu vou executar essa requisição. Aqui me retornou 200 dessa vez, a outra retornou 201, né? Então aqui retornou 200. No preview eu tenho o que o servidor me retornou no corpo da requisição, ele me retornou um JSON. Então eu queria consultar o cliente 1, ele retornou o cliente 1. Está aqui o cliente 1, nome José. Cabeçalhos, o que voltou do servidor de cabeçalhos? Ele voltou que o conteúdo dessa resposta é JSON, tá? Então tá certinho. Qual que é o tamanho do conteúdo da resposta? 28 bytes. Então tudo isso aqui tem 28 bytes. Aqui tem aqueles cabeçalhos, né, que retornam também, do SAP mesmo. Cookie não tem nenhum. E aqui é a requisição completa, tá? Então, a gente viu aqui dois exemplos. Você pode fazer depois o put e o delete para ver como funciona, mas é o mesmo esquema, tá? É só mudar lá no servidor. E agora a gente vai fazer um teste de debug.
A gente vai colocar um breakpoint lá na nossa classe para realmente certificar que está passando lá, tá? Então vamos lá. A gente vai lá no SAP e vai colocar um breakpoint externo na classe. Eu vou lá na EC24, na nossa classe, vou entrar nela aqui e vou colocar um breakpoint aqui no comecinho, ó. Tem que ser o externo, tá? Então tem um breakpoint para o usuário desenvolvedor, que é o mesmo usuário que eu estou usando lá na chamada da URL, eu estou autenticando com esse usuário. E agora a gente vai chamar aquela requisição, vai executar. Estou aqui no Insomnia e vou executar a requisição. Vou clicar no Send. Aqui abriu o debug para mim, agora eu vou analisar o que está acontecendo nesse método, tá? Então aqui eu vou pegar o corpo da requisição. Eu vou jogar nessa variável. Aqui então está o JSON que foi enviado lá pelo cliente REST, o Insomnia. E tem o JSON aqui. Só que tá vendo que tem uns hashtags aqui? A gente não mandou hashtag. Isso aqui é quebra de linha, tabulação, esses caracteres de escape, eles não são representados aqui no debug, tá? Aí o SAP coloca esse hashtag no lugar, mas ele tá ali, tá? Aqui eu vou pegar os cabeçalhos da requisição, eu vou jogar nessa tabela interna. Ó, tá tudo aqui. O método de requisição, o URI, versão do protocolo, host, tem um monte de coisa aqui. Aqueles cabeçalhos customizados que a gente enviou, ó, x-teste 1, tá aqui o valor. O teste 2 tem o teste, tá? Então tudo que você precisar, você pode extrair daqui. Aqui eu vou ler especificamente esse cabeçalho, o request URI. Então eu jogo nessa variável, ó, zapi/cliente. Aí eu pego aqui o endereço remoto, também jogo nessa variável. Está vindo DCP, ó, 10.0.2.2. Método da requisição, post. Aqui eu faço um tratamento no path, porque eu quero quebrar o path para não considerar os parâmetros, tá? Então eu estou separando aqui a parte que tem interrogação da parte que não tem. Eu estou quebrando essa string no meio, né? Onde tem interrogação eu quebro. Então eu jogo aqui antes da interrogação no path e depois nos parâmetros, tá? Como não tem parâmetros, está vazio. E aqui eu estou quebrando o path na barra, porque eu quero analisar cada pedaço do path de forma separada, tá? Então eu vou quebrar e vou jogar nessa tabela interna. Então aqui tem tudo separado, tá? Caso eu queira acessar isso aqui, eu acesso a linha 3. Se eu quero acessar isso aqui, eu acesso a linha 2 e assim por diante. Beleza, é agora que a gente vai direcionar se eu quero cadastrar um cliente, se eu quero consultar. Então aqui eu estou analisando se o path for esse, no caso é esse, ó, tá batendo aqui, e o método for post também é post, eu vou entrar aqui. Aí eu posso fazer o meu tratamento. Eu já tenho o JSON, tá, aqui. Eu poderia cadastrar essas informações num banco de dados, por exemplo, uma tabela, ou chamar uma BAP e assim por diante, tá? Aqui eu não vou fazer nada. Aí você pode estar se perguntando, mas isso aqui é um JSON, como que eu converto isso aqui para uma estrutura, por exemplo, onde eu vou conseguir trabalhar de forma mais fácil? Tem uma classe que faz essa conversão, tá? Ela converte estrutura, tabela interna para JSON e JSON para tabela interna ou estrutura. Ela converte dos dois lados, tá? Depois eu vou fazer um vídeo específico disso, tá? Então, para não ficar um vídeo muito grande de REST, eu vou deixar assim mesmo, tá? Aqui eu estou devolvendo o status 201, tá? Indicando que deu tudo certo nesse cadastro. E estou retornando o cabeçalho aqui, que é um texto simples. Então, coloco aqui plain text e acabou. Então, já fiz o que eu queria. Vou sair da classe. E se a gente voltar lá no nosso cliente REST, que é o Insomnia, a gente vai ver o resultado dessa requisição, tá? Eu vou tirar esse break porque a gente vai executar mais uma vez lá. Aqui no cliente, ele deu um erro, tá? Só que a gente retornou 201, certo? Por que deu um erro aqui, então? Deu timeout, na verdade. Porque a gente estava debugando. Então, como a gente estava debugando, estava demorando para processar, o cliente não vai esperar eternamente. Ele tem um tempo que ele espera, tipo 60 segundos. Então, isso aqui é normal acontecer, tá?
Se você chamar uma URL que ela normalmente demora mesmo, aí você tem que aumentar o timeout, tá? Mas geralmente você não aumenta. Ele tem que responder num tempo aceitável ali, né? Então, tipo, 60 segundos, por exemplo, é um tempo. Aqui deu 30, né? 30 segundos é um tempo aceitável, tá? Se demorar mais que isso, provavelmente tem algum problema na API. Então vamos executar de novo, porque eu tirei o break. Agora ele vai executar e vai retornar rápido. Olha lá, retornou em 13 milissegundos e deu 201. Então a gente viu que está caindo naquela classe, tá? A gente pode fazer o tratamento lá. Vamos chamar agora a consulta de cliente, tá? Eu vou colocar o break de novo na classe e a gente vai chamar por aqui. Vou colocar o break aqui de novo e a gente vai chamar a requisição. Vou executar aqui o send, abrir o debug, a gente pode analisar aqui o que está chegando. Ó, não voltou nenhum JSON na requisição, tá? No corpo da requisição. Voltou aqui 26 cabeçalhos. Vou pular essa parte que a gente já viu. Aqui é aquela parte que eu quebro o path. Aí o path, ó, é Z, API, cliente e 1, tá? Ele não está batendo com isso aqui, então ele não vai cair aqui. Ó. E aqui o path, eu já estou fazendo um pouco diferente. Aqui em cima eu usei igual, tá? Então o path deveria ser exatamente isso aqui. Aqui eu já estou usando outro operador, tá? Para ver se ele contém essa string. Então o path contém essa string? Contém, ó. Ele tem até um pouquinho mais aqui. Só que essa parte, essa parte aqui, ó, ela tá aqui. Então isso aqui é verdadeiro. E o método é get? É get. Então cai aqui. Aí eu vou ler uma linha do path que foi quebrado, tá? Então vamos dar uma olhada na tabela. Então todo aquele path ele foi quebrado na barra, então ficou aqui dessa forma. E agora eu consigo acessar de forma fácil o ID do cliente, ó. Ele está na linha 4. Então, por isso que eu quebrei o path, para conseguir ler de forma fácil aqui, ó. Então, estou lendo a linha 4 e jogando o ID aqui. Voltou aqui ID1. E eu poderia fazer uma consulta no banco, retornar, tipo, esse cliente em forma de estrutura, converter para JSON e depois devolver na requisição, tá? Só que aqui eu estou escrevendo um JSON de forma fixa, tá? Mas na prática você vai converter estrutura ou tabela interna para JSON usando uma classe, por exemplo, tá? Aqui eu estou retornando 200 no status. O conteúdo é JSON, então tem que passar aqui. E aqui eu seto o JSON, tá? Na resposta da requisição. Vou apertar F8. Aqui deu aquele mesmo erro. Eu vou tirar o break e executar novamente um pouquinho mais rápido. Vou executar de novo. Pronto. Voltou aqui rápido. Concluindo, pessoal, essa é uma forma simples de se criar um serviço REST no SAP, onde você pode mapear uma URL para uma classe. Aí dentro da classe você faz o que você quiser, você trata a URL, faz as suas chamadas e devolve a resposta. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.